Então vamos lá, começando pela titularidade dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, o caput, o enunciado do artigo, traz o seguinte, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Seguindo interpretação literal do enunciado do artigo 5º, somente aos estrangeiros residentes no país garante-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esta interpretação literal é adotada, por exemplo, pelo professor José Afonso da Silva, para o qual os estrangeiros não residentes não podem invocar as garantias constantes no artigo 5º da Constituição. Nesse sentido, os estrangeiros que eventualmente se encontrarem em nosso território deveriam recorrer a tratados e convenções internacionais de direitos humanos para que recebessem proteção de ordem internacional. Porém, esta interpretação literal não prevalece na doutrina e nem prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para o STF, estrangeiros não residentes são titulares, sim, dos direitos fundamentais. O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do seu estado de liberdade e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do devido processo legal. A condição jurídica de não nacional, isto é, a condição jurídica de estrangeiro, e a circunstância de o estrangeiro não possuir domicílio em nosso país, não legitimam a adoção contra tal de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Em que pese o texto constitucional não fazer referência aos estrangeiros não residentes, a exemplo dos turistas, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento segundo o qual a eles também lhes são assegurados os direitos fundamentais. Chamo sua atenção para o seguinte: se cair na sua prova a literalidade, o texto enunciado do artigo 5º, considere correto. Quando o examinador copia e cola texto de lei na sua prova, você deve considerar correto. É importante que você saiba distinguir se a banca está cobrando a literalidade da Constituição ou se a banca está cobrando de você conteúdo jurisprudencial. Outra observação para a qual chamo a sua atenção é a de que não são todos os direitos fundamentais que são estendidos aos estrangeiros não residentes. Conforme já vimos, assegura-se aos estrangeiros não residentes prerrogativas básicas, isto é, aquelas que asseguram a sua liberdade. Portanto, em que pese o Supremo reconhecer que os estrangeiros não residentes também titularizam direitos fundamentais, reconhece-se também que não são todos os direitos fundamentais. Estrangeiro, por exemplo, não pode exercer direitos políticos no Brasil. Não pode votar, tampouco ser votado. O enunciado do artigo 5º também não faz nenhuma referência às pessoas jurídicas. Os direitos fundamentais, historicamente, eles surgiram destinados aos indivíduos, às pessoas físicas, para conter o abuso do Estado. Portanto, é bastante pertinente questionarmos se pessoas jurídicas titularizam direitos fundamentais. Nossa jurisprudência entende que sim, as pessoas jurídicas também titularizam direitos fundamentais. Há, inclusive, uma súmula muito importante do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 227, segundo a qual a pessoa jurídica pode sofrer, inclusive, dano moral, devido à violação de sua honra
honra esta chamada objetiva. Enquanto que, em relação às pessoas físicas, se fala em honra subjetiva, às pessoas jurídicas se fala em honra objetiva. Portanto, pessoas jurídicas são titulares do direito à honra, à boa reputação, à boa imagem. Vários direitos fundamentais podem ser exercidos por pessoas jurídicas. O direito de resposta, o direito de propriedade, o direito de acesso à informação. É evidente que, por sua natureza, alguns direitos não lhe cabem. A exemplo da liberdade de locomoção. Pessoa jurídica não é titular de liberdade de locomoção. Afinal de contas, pessoa jurídica não se locomove. O direito de ir e vir, evidentemente, é exclusivo de pessoas físicas. Também não cabe às pessoas jurídicas os direitos sociais, os direitos políticos, por exemplo. Portanto, da mesma forma que não são assegurados aos estrangeiros não residentes todos os direitos fundamentais, também não são assegurados todos os direitos fundamentais às pessoas jurídicas devido à sua própria natureza. O enunciado do artigo 5º também não diz nada a respeito do Estado. Os direitos fundamentais, eles foram criados, eles foram reconhecidos como instrumentos de proteção contra o arbítrio estatal, contra o abuso dos agentes públicos. Isto é, eles não surgiram a favor do Estado, eles surgiram contra o Estado. Pergunta-se, Estado é titular dos direitos fundamentais? E a resposta é positiva. Pessoas jurídicas de direito público poderão invocar determinadas normas constitucionais que assegurem direitos ou garantias fundamentais. Há, inclusive, no artigo 5º, o inciso destinado exclusivamente ao Estado. Há no artigo 5º dispositivo que assegura direito exclusivo do Estado. Leia comigo o inciso 25 do artigo 5º da Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, ou seja, o Estado, poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Iminente perigo, você sabe, é uma ameaça que está prestes a se concretizar e exige uma medida urgente. Nestas situações, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Estamos aqui diante de um direito destinado ao Estado, chamado requisição administrativa. Portanto, querido aluno, não apenas o Estado é titular dos direitos fundamentais, como também há no artigo 5º dispositivos que asseguram direitos de exercício exclusivo por parte do Estado. São, pois, titulares dos direitos e garantias fundamentais os brasileiros, os natos e os naturalizados, os estrangeiros residentes ou não e as pessoas jurídicas de direito público, o Estado, ou as pessoas jurídicas de direito privado. Questões de prova. Os direitos fundamentais têm como titulares as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas estatais. Enunciado perfeito resume maravilhosamente o que já havíamos discutido. Próxima questão. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Olha só, as pessoas jurídicas são titulares dos direitos fundamentais, em que pese não haver expressa previsão constitucional. Enunciado errado.
Questão de número 3. Os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional não são assegurados apenas às pessoas físicas brasileiras e estrangeiras residentes no país, alcançando também as pessoas jurídicas, como, por exemplo, no reconhecimento de indenização por danos morais por violação à imagem. O enunciado está perfeito, está correto. Já vimos que as pessoas jurídicas, inclusive, podem sofrer dano moral em decorrência de eventual violação à sua honra objetiva. Portanto, havendo violação à sua honra, à sua imagem, à sua reputação, a elas, isto é, às pessoas jurídicas, será assegurada a devida indenização. Questão 4. Os direitos e garantias individuais não são assegurados às pessoas jurídicas, uma vez que elas possuem dimensão coletiva. Já vimos que os direitos fundamentais são sim assegurados às pessoas jurídicas. Questão de número 5. Por constituírem direitos relativos às pessoas naturais, os direitos e garantias fundamentais não são extensíveis às pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são titulares dos direitos fundamentais. Questão 5 está errada. Questão de número 7. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Isso é verdade. Assim como existem direitos fundamentais de titularidade exclusiva do Estado, como o direito à requisição administrativa, há também no artigo 5º direitos fundamentais de titularidade exclusiva dos estrangeiros. O inciso 52 do artigo 5º vai dizer o seguinte: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Nesse sentido, se o estrangeiro buscar refúgio aqui no Brasil e se constatar que este estrangeiro está sendo perseguido politicamente lá no seu país de origem, o Brasil concederá a este estrangeiro o asilo político, evitando assim a sua extradição. Perceba que é um direito fundamental de titularidade reservada aos estrangeiros. O enunciado está correto, portanto. Questão 8. Ao estrangeiro em trânsito no território nacional, por não ser residente no país, não está assegurado o exercício dos direitos e garantias fundamentais. Enunciado está errado, pois o exercício dos direitos e garantias fundamentais também é assegurado aos estrangeiros não residentes. Questão de número 9. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Esse enunciado, na verdade, apresenta dois tópicos da teoria geral. O primeiro diz respeito à eficácia dos direitos fundamentais. E o segundo diz respeito à titularidade, o tópico que estamos aqui analisando. A questão faz referência ao Estado e ao particular e afirma que tanto o Estado quanto os particulares são titulares, destinatários dos direitos fundamentais. Logo, o enunciado está correto. Retirei desta questão tão somente o aspecto que nos interessa neste momento. Questão de número 10. Embora os direitos e as garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. O enunciado está perfeito. Você já sabe que as pessoas jurídicas também titularizam direitos fundamentais. Questão 11. O estrangeiro não naturalizado que venha a ser preso em flagrante em território nacional tem legitimidade para impetrar o habeas corpus. Pessoal, a questão está correta.
O habeas corpus é instrumento processual que assegura a liberdade de locomoção do indivíduo. Existe prerrogativa mais básica, mais essencial no que se refere à liberdade do indivíduo, que é a liberdade de locomoção. As prerrogativas básicas, os meios processuais que compõem o devido processo são assegurados aos estrangeiros não residentes. O habeas corpus é uma ação constitucional que busca resguardar a liberdade de locomoção do indivíduo. Questão de número 12. Em matérias referentes à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade, os destinatários dos direitos e garantias individuais podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Enunciado correto. A questão simplesmente quer saber do candidato se as pessoas jurídicas são ou não titulares dos direitos fundamentais. E como já vimos, as pessoas jurídicas também titularizam direitos fundamentais.